Olá, vamos discutir sobre a epidemia da peste negra que assolou o mundo por volta do ano de 1347. E vamos procurar entender quais foram as consequências econômicas, políticas e sociais que decorreram daquela epidemia. E tentar, mutatis mutandis, mudando o que tem que se mudar, verificar se aquele episódio tem algo a nos dizer sobre o que tende a ocorrer a partir da atual crise sanitária pela qual vive o mundo com o coronavírus. Evidentemente que essas comparações não podem ser extrapolações lineares do que ocorreu no passado. Não. A única importância que esse comentário tem sobre o que aconteceu na epidemia de 1347 é verificarmos alguns temas que mereceriam uma reflexão analítica para o que tem a ocorrer agora diante da crise sanitária que estamos atravessando. Quais são as implicações políticas, econômicas e sociais da pandemia do coronavírus? Este é o ponto. E aí a reflexão do passado nos ajuda a melhor entendermos o que está em jogo no presente, sem nenhuma expectativa de que possamos antecipar o que vai acontecer, evidentemente. Feita essa observação, vamos entender o que aconteceu em 1347 na Europa como um todo. Desde logo, eu digo que o que aconteceu na Europa Ocidental foi muito diferente em termos de repercussões do que aconteceu na Europa Oriental. As implicações econômicas, sociais e políticas nesses dois blocos de países foram totalmente distintos. Vamos tentar elucidar isso de uma forma melhor. Primeiramente, vamos entender um pouco do sistema econômico que prevaleceu na época, que era o feudalismo. O feudalismo é um sistema econômico que está envolvido numa ordem social específica de uma sociedade extremamente estratificada, hierarquizada, onde o rei comanda um grupo de nobres, que por sua vez comanda outro grupo de nobres, chamados vassalos, até chegar no camponês, que era aquele trabalhador que produzia uma parte nas suas próprias terras e uma parte na terra do seu senhor feudal, de graça. Em contrapartida, o senhor feudal oferecia para ele uma proteção militar. Essa mesma proteção militar era prometida e esperada pelo senhor feudal que estivesse hierarquicamente superior, essa ajuda militar. Que por sua vez era prometida para o senhor feudal hierarquicamente acima até chegar no rei. Então, os países não eram estados nacionais como concebemos hoje. Os países eram, na verdade, formados, os reinos, na verdade, eram formados por essas camadas da nobreza em torno de um rei que chegava até, na sua base, aos camponeses. Essa base camponesa era a base que, de fato, produzia a riqueza de todo o reino. Como eu falei, trabalhando parte do seu tempo nas suas próprias terras e parte do tempo na terra do seu senhor feudal. Além desse compromisso, os camponeses tinham que pagar multas e tinham que pagar tributos de toda a natureza para os senhores feudais que tinham a capacidade ou o poder de estabelecer as regras em conformidade com as circunstâncias e com o seu próprio desejo. O sistema feudal ele tomou origem desde a queda do Império Romano no Ocidente, por volta do ano de 476, e vai até o ano de 1453, quando Constantinopla é invadida pelos turcos. Quando uma outra forma, um outro sistema econômico, uma outra forma de relações sociais se estabelece, que tem o nome de mercantilismo, onde o Estado ele assume o formato que conhecemos hoje em dia, o Estado Nacional, e ele é militarizado, ele é extremamente interventor
dentro da economia e na vida particular das pessoas. Ele é um Estado que tenta dominar seus vizinhos e colônia e procura vender tudo que pode, comprando o mínimo, para que aquilo que era concebido como sendo a natureza da riqueza de um reino fosse acumulado, que eram os metais preciosos e as divisas. Então, na verdade, o final do sistema feudal dá origem a esse processo que é, na verdade, a primeira fase do capitalismo. É a fase do capitalismo comercial, tão necessário para o que vai acontecer depois, no início, na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial Inglesa. Mas vamos voltar um pouco aqui. Quando ocorreu a peste de 1347, ela foi devastando populações. Quando ela chega na Inglaterra, em 1348, ela simplesmente extermina metade da população inglesa daquela época. Isso, evidentemente, teve uma repercussão econômica imediata. Você teve uma contração violentíssima da oferta de trabalho naquele meio. E, automaticamente, isso redundou numa diminuição tão violenta que fez com que muitos dos camponeses não quisessem mais se sujeitar à exploração como havia até então. Então, muitos deles exigiram um nível salarial maior para não saírem das suas terras. E isso foi atendido inicialmente. O fato disso ter ocorrido, dessa pressão por parte dos trabalhadores de incremento da remuneração, porque agora havia menos pessoas trabalhando numa determinada quantidade de terra, provocou uma manifestação mais generalizada por parte de outros trabalhadores. E isso foi se alastrando em toda a Europa. Na Inglaterra, em particular, isso tomou tal vulto que o próprio rei determinou que o trabalhador seria obrigado a trabalhar naquela terra que ele trabalhava antes de haver a epidemia e, ainda mais, ao salário prevalecente naquela época. A consequência dessa imposição foi um conflito extremamente sangrento entre servos, de um lado, e senhores feudais. Servos que não eram mais servos, que não aceitavam ser mais servos. Esse conflito, essa dissensão, resultou num aumento do poder de barganha dos trabalhadores relativamente aos senhores de terra. E isso foi a base do esfacelamento do sistema feudal. Como eu já mencionei, esse esfacelamento ele está na raiz do processo da emergência de outras classes, no caso as classes dos mercadores, que no final findaram por estabelecer um poder de barganha maior sobre o próprio soberano. A Inglaterra é o primeiro país em que o parlamento, eu aqui estou caminhando rapidamente na história, o parlamento passa a ter uma força perante o monarca. E isso vai ser fundamental para o fortalecimento da classe desses mercadores que se faziam representar no parlamento e, consequentemente, vai engendrar um processo que culminará, segundo alguns autores, com a própria Revolução Industrial séculos depois. Bom, esse, digamos assim, grosseiramente falando, o filme que rodou na Europa Ocidental a partir do acontecimento relacionado com a peste negra, uma doença causada por ratos e pulgas e que veio da China e que entrou na Europa a partir de Constantinopla, se alastrou pela Itália e pela França, chegando, como eu falei, finalmente em 1348 na Inglaterra, com essas repercussões que eu mencionei. O que aconteceu na Europa Oriental foi algo completamente distinto disso. Ao invés dos trabalhadores estabelecerem uma reação vitoriosa, lá os vitoriosos foram os senhores feudais.
E a consequência foi um aumento da exploração por parte desses senhores em cima dos seus servos. Aqueles servos que tinham que trabalhar, por exemplo, alguns dias na terra do senhor feudal, passaram a trabalhar por ano, passaram a trabalhar por semana. Um dia, depois 2 dias, depois 3 dias, e isso foi aumentando. E isso foi se alastrando em vários países. A consequência econômica disso é que os trabalhadores ficaram mais constrangidos, com menos direito, com incapacidade de mudarem de uma terra para outra, de um senhor feudal para outro, em busca de melhores oportunidades. E a Europa Oriental, como um todo, se transformou num grande produtor agropecuário, fornecendo alimentos e matérias-primas para o outro lado da Europa, a Europa Ocidental, que conheceu uma história completamente distinta, que estava desenvolvendo numa velocidade muito grande a sua parte comercial e depois entrou na fase da Revolução Industrial. Ou seja, aquela mesma peste negra que provocou um incremento do poder dos trabalhadores perante uma classe que detinha o poder sobre a terra, na Europa Ocidental, redundou no enfraquecimento do poder dos trabalhadores na Europa Oriental. As consequências, como sabemos, é que a Inglaterra se adiantou do ponto de vista tecnológico, industrial, econômico, militar, em mais de um século na frente de qualquer outra economia do mundo. E as demais nações da Europa Ocidental também atravessaram a sua própria revolução industrial, que no final produziram situações econômicas, sociais e políticas completamente distintas daquelas que prevaleceram na Europa Oriental. Então, mudando o que tem que se mudar, mutatis mutandis, fazendo todas as ressalvas possíveis, podemos agora procurar refletir sobre o que uma pandemia como o coronavírus pode representar para a maior parte dos países do mundo, em termos de consequências econômicas, sociais e políticas. O que podemos dizer, baseado no que aconteceu e baseado no que nós estamos enxergando, é que os países tendem a responder de forma diferentes para a pandemia do coronavírus, no que se refere à forma como estão tratando a base de suas pirâmides e principalmente como estão tratando os trabalhadores. Não seria muito desproposital falar que já podemos observar que a parte que cabe do custo econômico, social e político para os trabalhadores nos países do primeiro mundo, os países europeus desenvolvidos, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tende a diferenciar-se bastante. E por consequência, nós estamos escrevendo agora o que possivelmente seremos enquanto nação, enquanto país, daqui a algum tempo no futuro. Que tipo de reação, proteção o Brasil está concedendo para os seus trabalhadores nesse momento? Eu me arriscaria a dizer que o oportunismo político e econômico está prevalecendo. Então, do conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas em favor das populações nos mais diferentes países, podemos inferir que tipo de país tende a emergir no pós-coronavírus. É provável que aqueles países que estão se preocupando menos com a sua classe menos favorecida, em particular com as classes dos trabalhadores, micro e pequenas empresas, esses países certamente emergirão no futuro com uma sociedade ainda mais desigual. Parece que o Brasil vai nessa direção. Eu espero que não, mas isso é assunto para outro vídeo. Obrigado.